Fala moçada, professor André Braga falando. Hoje a aula é de filosofia, especificamente filosofia medieval. Mais especificamente ainda, filosofia patrística, que é como se fosse a primeira fase do pensamento medieval cristão, né? A segunda fase nós vamos ver na próxima aula, que é mais com São Tomás de Aquino. Agora nós vamos falar muito especificamente de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, que é o nome do Santo Agostinho, mas no campo da filosofia, né? Essa filosofia patrística, ela recebe esse nome basicamente por conta de ser capitaneada, formulada, pensada pelos padres do início do cristianismo, né? É uma corrente filosófica que começa a influenciar o pensamento cristão a partir do século 1, 2 depois de Cristo, alguns vão falar 4 depois de Cristo, mas lá para o século 2 já é muito claro o pensamento patrístico movimentando ainda em Roma, né, não na Idade Média, mas movimentando e formando, de certa maneira, o pensamento que seria o pensamento hegemônico da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, nesse momento, nem religião oficial era ainda do Império Romano. Pois bem, nesse primeiro momento, né, no início do século II. Pois bem, a patrística, ela por ser uma filosofia que, embora tenha nascido no Império Romano, ela é uma filosofia que a gente trabalha muito fortemente na filosofia, dentro das filosofias medievais, das correntes filosóficas medievais. Para isso é preciso começar a refletir sobre o medievalismo. Não é essa ideia que a gente nasce na escola e nos filmes entende como a noite dos 1000 anos, a idade das trevas. Isso tem que ser relativizado. Ocorreu produção cultural, ocorreu produção artística na Idade Média, pensamentos. Tinha um elemento interessante também, por exemplo, na Idade Média, que é a questão da honradez, né? Isso era muito característico da Idade Média. Você não tinha praticamente nobre sabendo ler e escrever. Quase tudo, era na base do olho no olho, do aperto de mão, no compromisso entre pessoas, né? Isso é muito louvável. Então, assim, por outro lado, você tem toda a formulação de um pensamento cristão que vai levar a culpa, a coisa do pecado, para um monte de setor da vida humana. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, para essa pintura que vocês estão vendo aí, do Bosch, que é um pintor renascentista, e que essa pintura, como vocês podem ver, são várias imagens, né? Numa pintura só. Eu separei uma delas, essa que está embaixo aí, digamos que no sudeste, né? Na parte sudeste dessa imagem. Quero que vocês observem essa imagem, pausem o vídeo e reflitam sobre o que vocês estão vendo. Pois bem, percebam que tem uma mulher se olhando no espelho, e quem está segurando o espelho é uma figura demoníaca, digamos assim, né? É um bicho, e aí, nesse caso, um bicho que representaria o demônio. Pois bem, o que essa figura quer dizer, moçada, tem a nos dizer sobre essa cultura medieval, é essa coisa do pecado. Tudo, basicamente, que fugia das normativas cristãs era pecamizado, né? E, portanto, a própria vaidade feminina era pecamizada. De fato, se você tem a honradez, se você tem produção cultural, se você tem produção artística, você, por outro lado, também, de fato, tinha uma sociedade muito doutrinada a partir do medo de ir para o inferno, do medo de pecar, do medo de não seguir as normas doutrinárias da Igreja Católica, né? A igreja predominante nesse momento. Pois bem, então, mesmo que nós tenhamos essa reflexão, essas ideias, sobre o pecado hegemonicamente presente na cabeça das pessoas, você tinha uma discussão na Idade Média ainda, por exemplo, com Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, sobre razão. A gente, no cotidiano, tende a fazer uma dualidade quase que inconciliável entre fé e razão. E, inclusive, para alguns casos, há uma subordinação da fé em relação à razão, como se a razão valesse mais do que a fé. Obviamente que essa não é uma aula para a gente discutir especificamente esse ponto, né? É para a gente discutir esse ponto nos filósofos
da patrística, né? Então, mas cabe de fato, sem dúvida nenhuma, um vídeo, uma aula só sobre isso. Pois bem, a questão central da patrística é essa. É uma problemática, é uma relação entre fé e razão. E aí nós temos, eu vou separar aqui basicamente 3 correntes filosóficas com 3 filósofos distintos que vão trabalhar esse ponto. Um primeiro, que é o São Justino, ele vai falar lá para 165 depois de Cristo, os seguintes pontos. Ele acha que é inconciliável fé e razão, de certa maneira inconciliável. Porém, ele reconhece a importância da razão para o pensamento humano, né? E, na verdade, é importante, né, segundo ele, uma ponte que ligue fé e razão, né? Ele, inclusive, vai pensar no logos, aquele logos que a gente estudou em filosofia grega, quando sai o pensamento mítico, sai não, né? Quando ele é substituído aos poucos, o pensamento mítico, pelo pensamento do logos grego na filosofia grega, ele vai dizer que esse logos é, na verdade, uma sabedoria divina, que é uma antessala da razão cristã, digamos assim, que ela chega à sua razão, mas se manifesta de maneira incompleta. E só o cristianismo é capaz de aprofundar essa reflexão para chegar lá de maneira completa. É algo parecido com o que Santo Agostinho vai falar, né? O cristianismo, portanto, para São Justino, seria uma continuação da filosofia grega. A filosofia grega, pela sua limitação, chega até um ponto que o cristianismo consegue avançar, né? É uma referência muito clara ao mundo sobre São Justino. É uma referência muito clara sobre o mundo das ideias do Platão, né? Onde Platão vai se referir, a gente tem um vídeo só sobre isso. O mundo das ideias é aquele mundo perfeito, das ideias imutáveis, que aqui, na nossa vida corpórea terrena, sensível das sensações, dos nossos sentidos, ela é imperfeita, a gente não consegue chegar à perfeição. Pois bem, é uma referência clara a esse mundo das ideias como algo, ele vai transformar esse mundo das ideias numa concepção cristã, né? Como céu, como a verdadeira verdade, só que para isso você precisa de Cristo. O segundo filósofo, ou segunda corrente, é o do Tertuliano. Ele vai falar mais ou menos no mesmo período que o São Justiniano, né? 155 depois de Cristo. E esse sim vai fazer uma inconciliável relação entre fé e razão. É uma oposição radical que ele vai fazer. Para ele, a razão humana é fonte de todos os erros existentes, né? A fé é a única fonte de sabedoria. Percebam o caráter mais radical nesse sentido, né? Menos dialogável. Por fim, tem o nosso Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Ele vai conciliar fé e razão. E a gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho, quando falar da teoria da iluminação, que é a principal teoria do Santo Agostinho, ou do Agostinho de Hipona. Ele vai dizer que a fé ilumina a razão, mas a razão é importante. Entende? Então, essas são as 3 tendências dos patrísticos, dos filósofos patrísticos, né? E, de certa maneira, com essas informações, a gente já conseguiria matar essa questão da UFO de 2004 aí. Vamos lá. Considere o trecho abaixo. Quando, pois, se trata das coisas que percebemos pela mente, estamos falando ainda em coisas que vemos como presentes naquela luz interior da verdade, pela qual é iluminado e de que frui o homem interior. Segundo o pensamento de Santo Agostinho, as verdades contidas na filosofia pagã, moçada, importante entender o seguinte, pagã, nesse caso aí, é tudo aquilo que não é cristão. Tá? Os gregos, por exemplo, os filósofos gregos antigos eram pagãos, dentro dessa perspectiva. Tá? Vamos voltar para a questão. As verdades contidas na filosofia pagã provêm de que fonte? Né? Segundo o pensamento de Santo Agostinho. Letra A. De fonte diferente de onde emanam as verdades cristãs, pois há oposição entre as verdades pagãs e as verdades cristãs. Errada. Porque é o seguinte, há uma oposição, sem dúvida nenhuma, mas a fonte, a origem, é única. Criação divina. Compreende? A verdade, ela é Deus que leva. Então, tanto o pagão quanto o cristão vão ter a mesma verdade, vão ter a mesma iluminação. Mas, se você tiver fé, você vai um pouquinho além.
Compreende? Vamos para B. Da mesma fonte, de onde emanam as verdades cristãs. Ok, beleza. Pois não há oposição entre as verdades pagãs e as verdades cristãs. Moçada, muita gente, tem muito aluno que confunde nessa parte e acaba errando essa questão por bobeira. Uma coisa é falar que a fé tem a mesma proporcionalidade que a razão. Não é isso que essa questão está dizendo. Ela está pedindo a origem do pensamento, a origem da racionalidade, a origem das verdades. A origem é única. Deus que criou o pensamento humano. Então a origem é a mesma. Só que com fé você vai um pouco mais longe. Beleza? Vamos ver por que a C está errada. De Platão, por ter chegado a conceber a ideia suprema do bem. Esses filósofos patrísticos, de fato, se referem muito a Platão. Porém, para Santo Agostinho, as verdades, ele não tira o conceito de verdade de Platão. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, ele cristianiza Platão. Ele vai falar que Platão chega até um certo limite. Mas como ele não conhecia o cristianismo, ele não consegue avançar. Então, letra C, errada. Vamos para D. De Aristóteles. Nem vou continuar lendo. Aristóteles, por ter conseguido ser supremo como primeiro motor imóvel. Olha só, moçada, essa galera não se refere muito a Aristóteles. Eles se referem muito mais a Platão. Beleza? Os patrísticos se referem muito mais a Platão do que a Aristóteles. Beleza? Então, com isso, a gente consegue sintetizar o pensamento agostiniano, né? Com essas duas frases, a gente consegue compreender bem. Olha esse primeiro pensamento que está em Isaías 7, 9. Se não credes, não entendereis. Ou seja, se você não crer, você não vai conseguir entender as coisas. O segundo, e aí sim, já Santo Agostinho falando em Confissões. Quem conhece a verdade, conhece a luz imutável, aquela que não muda. E quem a conhece, conhece a eternidade. São duas frases faladas por dois pensadores distintos, quer dizer, pensadores não, né? Duas figuras distintas, mas que dizem a mesma coisa. Sem fé, fica difícil até compreender as coisas, para o pensamento de Santo Agostinho, que é um filósofo do século IV e do século V, né? Ele nasce em 354 e morre em 430 d.C. Portanto, ele morre num período, ele está trabalhando, ele está estudando num período que Roma está vendo o seu ocaso, está decaindo, em declínio, em decadência. Portanto, a perspectiva da finitude do mundo como ele conhece, ela é muito clara, muito objetiva, o que reforça a ideia do apocalipse no pensamento dele, né? Só para a gente contextualizar, o Santo Agostinho, ele de origem, ele é o que a gente chamaria hoje de argelino. Ele mora no norte da África. Hoje, como vocês podem ver nesse mapa aí da África, a Argélia fica no norte da África, bem perto ali da Espanha. Mas que no Império Romano ficava aqui onde está escrito Mauretânia. Dá para ver direitinho na parte de baixo do mapa em vermelho, né? No norte da África, acima do Saara. Pois bem, esse cara, ele começa originalmente numa reflexão filosófica de vida, de religião maniqueísta. E para quem não sabe o que é maniqueísmo, superficialmente apenas, obviamente, é uma religião que concebe a existência do bem ou do mal. A divisão do mundo, ela é entre bem e mal, não tem meio termo, né? Na política, hoje em dia a gente usa também muito esse termo para definir alguém binário. Sabe, você já deve ter visto ou mesmo falado, né, feito essa reflexão, fulano se pensa diferente de mim é de direita, fulana se pensa diferente de mim é de esquerda. E radicalmente, ou é fascista ou é comunista, aquele radicalismo. Mas não tem um meio termo, né? Então, quando a gente quer falar que alguém é muito binário, fala-se maniqueísta, né, nesse sentido. Pois bem, uns vão dizer que ele se torna cristão por influência da sua mãe, Santa Mônica, para a Igreja Católica. Outros vão dizer que a influência vem de Santo Ambrósio, um professor que ele teve, né? Enfim, que a verdade chegaria através da fé e ele pega isso e trabalha sua obra. A verdade é que ele, aos 37 anos, se torna um sacerdote, ele, portanto, se converte ao cristianismo já como um homem feito, né, não desde a infância, e ele escreve muitos livros, né, mais de 200 livros
90 e poucas obras, mais de 200 livros. É livro pra caramba, é uma vida muito produtiva intelectualmente, né? E ele, um ponto importante dele é que ele cristianiza Platão, como eu tinha falado ainda há pouco. Ou seja, ele diz que Platão chega às portas do céu com a tal da teoria das ideias, mas ele não entra. Ele teria se atolado no seu próprio orgulho racional. Mas eu acho que é uma crítica anacrônica, porque como é que você vai determinar que Platão chegasse aos céus, principalmente na concepção de céu do Santo Agostinho, que é um céu católico, se Platão, ao escrever sua obra, ao pensar seu mundo, ele não conhecia esse modelo de céu católico, né? Então, fica complicado fazer essa crítica ao Platão, né? Se é que vale hoje em dia essa crítica ao Platão. Pois bem, com essas informações a gente consegue matar essa questãozinha aí nessa relação entre Platão e o pensamento de Platão e o pensamento de Santo Agostinho, né? Vamos lá. É uma questão da UFO 2011. Segundo o texto abaixo, de Agostinho de Hipona, Deus cria todas as coisas a partir de modelos imutáveis e eternos. Muito parecido com as ideias, do mundo das ideias do Platão, né? Que são as ideias divinas. Essas ideias ou razões seminais, como também são chamadas, não existem em um mundo à parte, independente de Deus, mas residem na própria mente do Criador. A mesma sabedoria divina, por quem foram criadas todas as coisas, conhecia aquelas primeiras, divinas, imutáveis e eternas razões de todas as coisas, antes de serem criadas. Gênesis 5. Considerando as informações acima, é correto afirmar que se pode perceber a. Que Agostinho modifica certas ideias do cristianismo a fim de que este seja concordante com a filosofia de Platão, que ele considera a verdadeira. Moçada, é justamente o oposto. Ele, Santo Agostinho, é um dos principais formuladores de uma essência de pensamento cristão. O pensamento cristão medieval, principalmente da Alta Idade Média, até o século X, século XI ali, é um pensamento muito baseado no que Santo Agostinho elaborou. Não apenas Santo Agostinho, obviamente, mas principalmente Santo Agostinho. Beleza? Então, letra A não. Vamos para B. Uma crítica radical à filosofia platônica, pois esta é contraditória com a fé cristã. Radical não, moçada. Ele vai, inclusive, utilizar parte dessa filosofia platônica. Só que ele entende que a filosofia platônica não avança, né? Vamos para C. A influência da filosofia platônica sobre Agostinho, mas esta é modificada a fim de concordar com a doutrina cristã. Bingo, exatamente essa. D, vamos ver porque que a D está errada. Uma crítica violenta de Agostinho contra a filosofia em geral. Não, moçada. Filosofia a gente pode pensar em racionalidade. Ele não faz uma crítica à racionalidade, pelo contrário, ele vê como algo complementar à fé, né? A fé é principal, ela que ilumina, olha a teoria da iluminação, ela que ilumina, mas a razão ela é central também na vida do ser humano, né? Então não há crítica à filosofia como um todo, pelo contrário, a filosofia entende que é importante, beleza? Bom, vamos pensar aqui, portanto, 6 ideias de Santo Agostinho, que são importantes, são centrais na obra e na vida de Santo Agostinho. A primeira ideia, a ideia número 1, é uma ideia de que antes de encontrar a Deus, nós buscamos o amor. Porém, nós buscamos o amor de maneira errada, segundo Santo Agostinho. A gente busca o amor nos vícios terrenos, né? E para ele, só encontramos o amor em Deus, o verdadeiro amor em Deus. Entende? Pois bem, só que tem um ponto aí que é interessante. Nunca caiu em nenhuma questão de prova esse ponto aí de amor. A única vez que caiu isso, olha como caiu. O amor sempre acontece por algo minimamente já conhecido por nós. Caiu esse ponto e não a relação entre amor terreno, amor divino, amor de Deus, não caiu isso. Mas é o ponto central da filosofia em relação ao amor do Agostinho. E aí, o formulador, a formuladora da questão, foi nesse ponto específico, bem que ninguém tinha cobrado até então, e falou sobre isso. Amamos a ideia mesmo sem ter visto o rosto, por exemplo, da pessoa. Nós amamos a ideia sobre o que aquela pessoa representa. E não necessariamente, especificamente, o rosto,
a figura daquela pessoa. Isso segundo Santo Agostinho. Olha a questão aí da UniOeste 2020. Tem um texto enorme para falar sobre isso, né? Em primeiro lugar, como ninguém pode amar uma coisa de todo ignorada, deve-se examinar com diligência de que natureza é o amor dos estudantes, entendendo-se por estudantes os que ainda não sabem, mas desejam saber. Naqueles casos em que a palavra estudo não é usual, podem existir amores de ouvido, como quando o ânimo se acende em desejo de ver e de gozar devido à fama de alguma beleza, porque possui uma noção genérica das belezas corpóreas pelo fato de ter visto muitas delas, e existe no interior dele algo que aprova o que no exterior é cobiçado. Quando isto acontece, o amor não é a paixão de uma coisa ignorada, pois já conhece seu gênero. Quando amamos um varão bondoso, cujo rosto nunca vimos, amamo-lo pela notícia das virtudes que conhecemos na própria verdade. Moçada, o que está dizendo esse texto enorme aí a gente, na verdade, ama a ideia, não necessariamente o rosto. Enfim, concordemos ou não, quando você ama aquela menina ou aquele menino, você não ama necessariamente aquela menina, mas o que aquela menina ou aquele menino representa. Ah, é atencioso, é mais tímido, enfim, as características mais gerais, né, daquela pessoa. Ou uma ideia que aquela pessoa representa. Então é muito comum, por exemplo, nós, seres humanos, termos vivido momentos muito agradáveis na nossa vida numa determinada cidade. Ou porque moramos lá num tempo muito bom da nossa vida, ou porque passamos férias muito agradáveis lá. E aí a gente cria a tal da memória afetiva. E aquela cidade torna-se uma cidade maravilhosa pra gente, né? Pois bem, a gente cria a ideia que aquela cidade nos passou. Se nós voltarmos lá daqui a 20, 30 anos, como a nossa vida vai estar diferente, as suas experiências serão diferentes. E, portanto, o gostar daquela cidade pode diminuir. Outro ponto para finalizar, antes da gente finalizar essa questãozinha aí. Geralmente, lá por volta dos 30, às vezes menos, né? 20, enfim, a pessoa já começa a pensar na paternidade ou na maternidade. E aí, eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos. Vem cá, você quer ser pai, você quer mãe? E as meninas e os meninos que falam que sim, eu sempre pergunto, pensa no seu filho, no seu futuro filho. Você sente um sentimento, você pensa com um sentimento de amor? E eles falam, sim e tal. Mas você não conhece essa pessoa não existe. Porque nós, e aí um pouco de sociologia, nós já estamos mais ou menos preconcebidos a amar. A ideia de termos que amar, termo não é um sentido obrigatório, mas de amarmos alguém que será fruto do amor, da concepção, enfim. E que nós temos que zelar por eles, por elas, nossos filhos, nossas filhas. Então você ama seu filho antes mesmo de ter. É um pouco do que Agostinho está dizendo. Nós não amamos necessariamente a coisa em si, mas sim a ideia que temos sobre aquela coisa. Beleza? Com isso a gente consegue matar essa questão. A partir do texto de Santo Agostinho, assinale a alternativa correta. A. Amamos porque desconhecemos. Se conhecemos, não amamos. Isso parece aquela coisa do fulana? Meia hora de papo, tu vai querer sair fora. Não é isso. Então, letra A não é, tá? Letra B. Em primeiro lugar, não existe amor entre os estudantes. Essa questão, essa opção, não diz nada com o que está falando com o texto, tá? Opção C. O amor desconhece seu gênero porque somos livres. Não é isso também que o texto está falando. D. Basicamente, os amores de ouvidos são superiores. Muita atenção nisso, tá? Um descuidado, uma descuidada pode errar exatamente nessa D aí. Ele está dizendo que quando a gente ouve, a gente na verdade não está vendo e, portanto, esse amor da percepção é mais forte do que o amor real. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é a letra E. Aquilo que amamos não é de todo ignorado. Ou seja, nós só amamos aquilo que em alguma perspectiva, uma vírgula, algum traço, nós interiormente já amamos aquela característica. Sacou? Física ou psicológica ou comportamental, não importa. Então, letra E. Beleza? Ideia 2, moçada. O cristão é mais livre que o pagão. Hoje em dia, a ideia, para quem não é cristão, obviamente, é
ser livre é fazer o que você quiser. Portanto, vai contrário a essa perspectiva do Agostinho, de que o cristão é mais livre que o pagão, né? O que o Agostinho está falando nesse momento? O cristão não vai fazer o que seus desejos mandam. Ele seguirá a sua fé. Fará apenas aquilo que ele acredita. E aí, volta para mim aqui. O que é isso que ele está dizendo? O cristão não fará o que seus desejos mandam. Sabe aquela cerveja gelada com os amigos sexta-tarde, que você acha irresistível? Pois bem, na perspectiva, embora isso não existisse na época do Agostinho, mas você, por ser um cristão, consegue resistir a isso. Em vez de sair com os seus amigos para beber uma cerveja, você vai para casa cuidar dos seus filhos e da sua esposa, por exemplo. Compreende? Então, essa é uma concepção. Há drogas, álcool também é uma droga, obviamente, mas drogas ilícitas, drogas lícitas, festa de direto, enfim. O cristão, ele é livre desses vícios mundanos e, portanto, ele é livre para tomar a decisão que ele quiser. Inclusive para beber uma cerveja, mas não necessariamente encher a cara completamente. Compreende? Portanto, na perspectiva do Platão, do Agostinho, o cristão é mais livre que o pagão. Beleza? Aí a gente consegue matar essa questãozinha aí, ó, sobre livre-arbítrio. Da USEA, Estadual de Ceará. Em diálogo com Evódio, Santo Agostinho afirma: parecia a ti, como dizias, que o livre-arbítrio da vontade não devia nos ter sido dado, visto que as pessoas servem-se dele para pecar. Eu opunha a tua opinião que não podemos agir com retidão a não ser pelo livre-arbítrio da vontade, e afirmava que Deus nolo deu, sobretudo em vista deste bem. Tu me respondeste que a vontade livre devia nos ter sido dada ao mesmo modo como nos foi dada a justiça, da qual ninguém pode se servir a não ser com retidão. Com base nessa passagem acerca do livre-arbítrio da vontade, em Agostinho, é correto afirmar que, letra A, o livre-arbítrio é o que conduz o homem ao pecado e ao afastamento. Não, moçada, não. O que, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: o poder de decisão de uma pessoa, portanto, o arbítrio, que é a vontade humana, é o que permite a ação moralmente reta. Porque se você tem o livre-arbítrio, você pode tomar uma decisão pecaminosa ou moralmente correta. Fica a seu critério. Se Deus não te permitisse, segundo Santo Agostinho, ter este livre-arbítrio, você nunca poderia ter essa opção. E aí, tomar a atitude do moralmente correto não seria nenhuma virtude. Porque, obrigatoriamente, se Deus tira de nós aqui, né, o livre-arbítrio, nós nunca conseguiríamos tomar uma atitude errada, fazer o mal, pecar, etc. e tal. Então, é nesse sentido de ser mais glorificante para o ser humano que age moralmente, ele age assim por escolha própria, porque Deus deu o livre-arbítrio. Então, letra B. Vamos ver por que a C está errada. É da vontade de Deus que o homem não tem a capacidade de decidir pelo pecado, já que o seu amor pelo homem é maior do que o pecado. Moçada, o que ele está dizendo é o seguinte, em outras palavras: o homem não peca, já que Deus não deu essa condição para ele. O homem peca porque Deus deu livre-arbítrio. Deus não deu, segundo Agostinho, Deus não deu o poder de pecar. Deus deu o livre-arbítrio e o homem peca se quiser. Letra D. A ação justa é aquela que foi praticada com livre-arbítrio. Injusta é aquela que não ocorreu por meio do livre-arbítrio. Moçada, primeiro que não é disso que está falando o texto. Segundo, vamos pensar o seguinte. Para além das questões cotidianas do mundo real, tá? Vamos pensar na filosofia divina, digamos assim. Existe alguma ação que não é pelo livre-arbítrio? Não há, né? E ela só é justa porque ela é pelo livre-arbítrio? Faz sentido, mas tem alguma que não é pelo livre-arbítrio? Entende? Então, não. Letra B, no caso B, tá? Olha essa do Enem 2019, também sobre de certa maneira, a livre-arbítrio, punição divina. Vamos ver essa aí. Tem um texto enorme também. De fato, não é porque o homem pode usar
a vontade livre para pecar, que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concebida ao homem para esse fim, considerando-se que, se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Nesse texto, o filósofo Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento, letra A, desvio da postura celibatária. Moçada, celibato é a coisa do padre não poder casar, não poder namorar, não poder ter filhos. Né? Então, não está dizendo nada disso na questão. Letra B, insuficiência da autonomia moral. Bingo, é exatamente essa. O ser humano precisa desse livre-arbítrio, de certa maneira, para mostrar que age moralmente de acordo com os preceitos divinos. Ah, André, mas eu não concordo. Não tem problema. Não precisa concordar com o filósofo. Isso eu falo desde a primeira aula que a gente trabalha. Não precisa concordar com nenhum filósofo. Você precisa entender o que esse filósofo está dizendo. Tá? Letra C. Afastamento das ações do desapego. Não é isso que o texto está dizendo. D. Distanciamento das práticas de sacrifício. Mas nem numa vírgula o texto falou sobre isso. Violação dos preceitos do Velho Testamento. Então, como é uma questão quase interpretativa, não adianta nem explicar por que a B, a C, a D e a E estão erradas, porque elas simplesmente não está sendo dito isso no texto. Ficou? Então, beleza. Isso sobre liberdade, livre-arbítrio, punição divina. Né? Questão 3, ideia 3. A razão sozinha é incompleta. A fé, portanto, é um farol para a razão. E aí está a teoria da iluminação divina. Moçada, ao longo dos últimos 24 anos de vestibular, desde 1998 até 2021, 2020, né? Caíram, sei lá, umas 28, 29, 30 questões no máximo sobre Santo Agostinho, especificamente sobre patrística, mas que tem Santo Agostinho como carro-chefe. Pois bem, mais da metade dessas 28 são questões sobre a teoria da iluminação. Olha a importância desta informação para a gente conseguir ir bem nas provas de vestibular. Isso é central na teoria de Santo Agostinho, que a gente até falou já, inclusive. Né? Vamos pensar numa espécie de fluxograma. O intelecto divino, digamos assim, cria a mente humana. A mente humana tem uma centelha divina. Ou melhor, uma centelha. Aquela epifania, aquela ideia, a luzinha que fica em cima da cabeça de um desenho animado. Essa centelha, ela é fruto da influência divina, do intelecto divino. Beleza? E, portanto, a partir desta centelha, tem-se uma revelação. E essa revelação vai te levar à verdade. Portanto, a fé ilumina a razão. Pagã, cristã, existe uma razão. Mas quando você tem fé, você vai mais além. Isso é muito importante compreender. Você consegue chegar a determinadas verdades. Em nenhum momento ele fala que Platão estava mentindo. Ele vai falar que Platão estava incompleto. É diferente. Beleza? Pois bem. Então, assim, temos o corpo, um corpo mortal, nós. A alma como um princípio da vida, né? Tal como Platão também, de certa maneira. Então nós temos seres inanimados, vegetais, nós seres humanos, animais irracionais, enfim, tudo isso. O animal racional, nós, dotados de razão, né? Nós conseguimos produzir leis universais, físicas, matemáticas, morais, estéticas. E isso é melhorado, aprofundado a partir da fé, que, nesse caso, tem Deus como principal referência, que cria e ordena todo esse conhecimento. Beleza? Portanto,
Fé e razão como coisas complementares. Uma ideia, inclusive, que foge um pouco daquela noção que eu estava falando lá atrás sobre a Idade Média, em que há uma segregação absoluta entre fé e razão e a fé predomina. Não é isso que Santo Agostinho vai falar. E é o principal filósofo da principal corrente filosófica cristã da primeira metade da Idade Média, da Alta Idade Média, portanto. Beleza? Pois bem, com essa ideia da teoria da iluminação, a gente consegue matar essa questão da UFO de 2000. Olha só. Assim, até as coisas materiais emitem um juízo sobre as suas formas, comparando-as àquela forma de verdade eterna e que intuímos com o olhar de nossa mente. Esta frase de Santo Agostinho refere-se à teologia mística de Agostinho, que se funda na experiência imediata da alma humana com Deus. Não, ele não falou sobre isso. Até agora eu não falei sobre isso, né? Pois bem, B. Moral agostiniana, que propõe aos homens regras para uma vida santa e ascética apartada do mundo. Não, inclusive, Santo Agostinho não está falando que todo mundo tem que ser padre ou madre. Ele está falando de um mundo real, do mundo onde as pessoas vivem, né? Livre-arbítrio, as pessoas pecam, não pecam. Né? Letra C. Doutrina da iluminação, que afirma que o conhecimento humano é iluminado pela verdade eterna, isto é, Deus. Olha que interessante. O conhecimento humano é iluminado pela verdade eterna ou por Deus. Perfeito. Letra C. E a letra D, no caso, estética intelectualista de Agostinho, que consiste num profundo desprezo pela sensibilidade humana. Não, Santo Agostinho, primeiro que ele não é insensível a questões humanas, né? A racionalidade é talvez a principal marca do ser humano, né? E ele não é insensível a isso, pelo contrário, ele põe debaixo do braço junto com a fé e vai falar sobre o mundo, vai falar sobre a vida, vai falar sobre Deus. Beleza? Ideia 4, moçada. Por que existe o mal? E essa é uma reflexão atualíssima. Muita gente que não é cristã, por exemplo, que vai debater cristianismo, enfim, vai se apegar exatamente a essa ideia. Ah, por que se Deus existe, por que o mal existe? Né? Como coisas contraditórias, digamos assim. E Santo Agostinho tem uma resposta para isso. Bom, primeiro você precisa reconhecer o bem. Para dizer que o mal existe, você precisa pensar que, bom, se o mal existe, o que é o mal? O mal é isso, e o que é o bem? O bem é aquilo. Para ele, não existe o mal. Existe o bem. Pô, mas o que é o mal? É a ausência do bem. Sacou? O mal nada mais é que a ausência do bem. O mal em si não existe. Beleza? De boa? Isso me lembra muito um filme chamado Todo-Poderoso, do Jim Carrey e Morgan Freeman. Eu era moleque quando eu vi esse filme, mas eu lembro de uma frase que não condiz com uma realidade histórica, tá? Mas serve para nós entendermos essa ideia 4 do Agostinho. Na verdade, Deus, que é o Morgan Freeman, vai pedir para o Jim Carrey se ficar no lugar dele para ele tirar férias. E aí o Jim Carrey fala, pô, mas você tira férias? Deus tira férias? E aí ele vem com a frase clássica do preconceito medieval. Você nunca ouviu falar em Idade Média? Como teria sido as férias de Deus, né? E aí, claro que isso não existiu, já falamos disso algumas vezes, mas isso mostra essa concepção do Agostinho, de que, na verdade, a ausência de Deus fez com que os males acontecessem. Sacou? Ideia 5. O que existia antes de Deus criar o mundo? Para Agostinho, ele tem uma saída retórica, obviamente, bastante clara. Simples. Não havia o antes. Essa questão de tempo foi criada por Deus. Então, antes de Deus, antes de criar o mundo, não tinha antes, não existia antes. Fica, para quem não concorda com essa concepção, uma inquietude. Uma ideia de não é possível, isso está errado. Não, mas é isso. Não tinha antes. E ele resolve fortemente qualquer questionamento sobre isso, né? E 6, para a gente finalizar, a história tem um princípio, um meio e um fim. O princípio é a Gênese, bíblica inclusive, né? O meio é o agora e o fim é o Apocalipse.
não nos esqueçamos daquilo que eu falei lá no início. Ele está observando o ocaso do Império Romano. Ocaso é derrocada, é decadência. Então, na percepção dele, como um império, como uma civilização que já dura nesse momento aí, né? Mais de 1000 anos, pode cair. Como? Pode não existir mais isso. Então, é uma percepção de fim de mundo mesmo, né? Enfim, para a gente concluir, moçada, é importante que vocês entendam isso, tá? A ponto central da ideia do Santo Agostinho. O pensamento racional, mas a verdade revelada é igual à verdadeira filosofia. Não existe filosofia só com a racionalidade ou só com a fé. Ambos precisam trabalhar juntos para se alcançar esta verdadeira filosofia. Sacou? E aí, assim, uma concepção interessante que é uma crítica que ele faz ao Aristóteles, né? O homem é um animal social, um animal político. Ele é um animal sociável, naturalmente. E aí o Agostinho vai trabalhar isso dizendo, não, toda socialização está manchada pela corrupção humana. E a igreja, portanto, precisa ser esta salvadora destas relações já manchadas pela corrupção humana. Então ele vai defender um posicionamento da igreja de uma forte instituição política, inclusive, para não apenas trabalhar a partir da perspectiva do mundo espiritual, mas que ela trabalhe nas relações mundanas, concretas, políticas do dia a dia. Entendeu? Então, a igreja precisa assumir um papel político. Isso é fundamental, né? O poder espiritual e o poder temporal. Beleza? Moçada, para finalizar, quero dar uma dica para vocês, tá? Já fizemos um monte de questão, mas essa aqui é interessante. Olha só. Tem um texto enorme aí. UFO 2012. Tem um texto enorme. Quer dizer, nem tão grande quanto as outras. Mas olha o enunciado. Esse primeiro período da filosofia medieval, que durou do século II ao século X, ficou conhecido como, olha só, século II ao X, em filosofia medieval, obrigatoriamente, você nem precisa ler o texto. É a patrística. Então, uma forma também de você economizar tempo, quando vier uma questão disso, é identificar a temporalidade. Pensando a Alta Idade Média até o século XI, mais ou menos, e a Alta Idade Média é esse primeiro momento da Idade Média, que predominou a patrística como pensamento filosófico, que inclusive doutrinou a Igreja Católica. Beleza? Bom, ficamos por aqui. Até a próxima aula, e a próxima aula é sobre São Tomás de Aquino, uma continuação da filosofia medieval. Um abraço!